que é o éter, né? O éter etílico do laboratório, aquele éter que a gente usa como solvente, tá? Boa noite, começamos a nossa web do dia 19 de setembro de 2022 para os eventos 730978 e 734186, né, na UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Vamos falar hoje aqui, né, o assunto para a gente encerrar todo o material do nosso livro, né, nos assuntos pertinentes aqui à nossa área, são as características construtivas das câmaras frias, né? Então, as câmaras frigoríficas ou câmaras frias, né, podem ser chamadas das duas formas, são edificações ou partes de edificação que oferecem condições de resfriamento, congelamento ou estocagem controlada de produtos alimentícios, utilizando a refrigeração. Deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo bem? Tá ouvindo um som de fundo? Como que tá? Não, tá ouvindo som de fundo, mas tá tranquilo. Tá dando pra ouvir você bem. Bem? Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Fechado, então. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar a supressão de áudio aqui, que aí melhora a audição para vocês. A diferença da carbonila, Um segundinho. da cetona para a carbonila do aldeído é que a carbonila do aldeído ela sempre vai estar na extremidade, sempre vai estar nos cantos. Enquanto a carbonila da cetona, ela sempre vai se encontrar no meio da estrutura. Então, o projeto de câmaras frigoríficas normalmente é realizado de acordo com a forma em que os alimentos são condicionados na mesma, podendo ser em trilhos ou em pallet. Então, essa questão, tanto da edificação, eu já vi câmara fria, tanto em edificação, né, quanto em container. Eu já vi em container também, é muito utilizado aí hoje em dia, até porque tem muito container que acaba sendo utilizado no transporte, né? E por ser uma estrutura bastante interessante, tem gente trabalhando com casas, né, em container, e para nossa área de câmara fria é muito adequado, né, para o nosso trabalho. Então depende muito, igual aqui, ó, tá armazenando carne em trilho, né? Se está em trilho, imagina a posição da sua evaporadora no projeto. A gente viu que não pode tapar o insuflamento dela, né? Porque vai congelar mais rápido e não vai ter uma boa troca. Além de áreas, né, dentro da sua câmara fria que vai ter variação de temperatura. Então aqui vai ter um local onde insufla que não vai ter trilho de carne, né? Vai estar livre para ter esse insuflamento. Locais que empilham caixas muito altas, né? Às vezes outros locais que guardam em pallet, aí se for em pallet já muda muito o desenho da câmara fria também, a altura, né, que essas câmaras frias vão funcionar, então tudo isso depende muito do que vai ser armazenado dentro. Estava falando quanto à posição da evaporadora, né, que vai dizer, olha, a distribuição de ar no interior de uma câmara frigorífica deve permitir que o mesmo tenha contato com os alimentos, de modo a retirar o calor destes, além de evitar locais de fuga de ar frio sem contato com os produtos no interior do ambiente refrigerado. Nos casos em que as câmaras servem para estocagem de alimentos, podem ser divididas em dois tipos: as câmaras para produtos resfriados e as de baixa temperatura, né? Então, quando é resfriado, temperatura próxima ali a 0 graus Celsius, né? E quando você tem uma câmara de baixa temperatura, já é para congelamento, temperaturas abaixo de 20, para prevenir a deterioração e estender, né, o período de validade dos produtos congelados. Lembrando também que a água, né, quando a gente trabalha em vários pontos, 0 graus é a temperatura, 0 grau, né, é a temperatura que ela já está congelada. Então ela começa a congelar a 4 na nossa situação aqui, condição de pressão. Então lembre-se que as características construtivas das câmaras frigoríficas influenciam tanto com relação à sua capacidade, como no aumento ou redução do consumo de energia elétrica da instalação. Então, o que influencia na eficiência do isolamento térmico nas paredes e tetos, eficiência do isolamento térmico de pisos, né, existência de barreira de vapor apropriada, infiltração de ar em níveis mínimos. Já tive, né, em duas corretivas. A primeira era um container que ficava ao sol, né, não tinha cobertura nenhuma, ficava exposto. E aí eu subi nesse container a temperatura no metal, né, em cima era de 70 graus Celsius no material. Então você imagina, a externa está 70. Quanto de calor vai ter que tirar dentro desse, como fala, dentro dessa câmara mesmo com um isolamento bem feito.
Então, isso também influencia, tem que estar em local sombreado, né? Não pode estar diretamente exposto à incidência solar. Outro ponto que eu vi era infiltração de ar. O pessoal entrava e saía da câmara fria todo o tempo. Tinha alguns que entravam e deixavam a porta aberta, que ia sair rápido, e ficava questão de 1 minuto e meio, 2 minutos. Isso eu já vi em mais de... Foram 2 corretivas diferentes, né? Mas essa corretiva especial de infiltração, já vi mais de 5 clientes diferentes. Então, o operador muitas vezes não sabe nem como utiliza. Então, se você vai lá fazer o seu projeto imaginando que a câmara fria vai abrir 5 vezes ao dia, por períodos de 40 segundos, né? Você faz o seu cálculo de carga térmica, o operador resolve deixar aberto 5 minutos direto, 30 vezes ao dia. Então, isso vai fazer com que sua câmara fria não funcione, né? Da forma como ela foi projetada. O que mais nós temos? O produto armazenado, sua estocagem, as temperaturas necessárias definirão a necessidade de anticâmara, cortinas de ar e até mesmo isolamento do piso. Então, vamos lá. Anticâmara, geralmente quando você pega o produto numa temperatura bastante elevada, né? Uma temperatura ambiente aqui em Goiânia, por exemplo, à tarde, acima dos 30 graus. Então, uma anticâmara é muito importante para ter essa primeira retirada de calor do ambiente, e segundo, que você também diminui, né, a infiltração, porque a anticâmara não vai ser a câmara final, né, vai ser uma só para dar uma primeira retirada de calor. Então, ou produtos, por exemplo, que você entra com a temperatura ambiente, né, acima de 30 e quer congelar. Então, você pode dividir também entre câmara de resfriamento e câmara de congelamento, e assim vai. Cortina de ar, justamente para a questão de infiltração. Quando você abre a porta, a cortina garante, né, que esse ar frio não saia e nem o ar quente entre em grande quantidade, reduz muito. Então, é um ponto excelente aí para garantir o rendimento. E o terceiro é isolamento do piso, né? Querendo ou não, o piso também passa calor. Lógico que em menor quantidade, mas passa, né? Além de passar, pode ter a questão de infiltração e tudo mais. Piso rachando, né? Porque é de temperatura, então o isolamento térmico do piso também é muito apropriado. Então aqui, ó, o volume de uma câmara fria onde diversos produtos serão estocados pode ser calculado com a base de 130 a 160 kg por metro cúbico. As alturas de espaço refrigerado geralmente variam entre 6,5 a 8,5 metros, de modo a permitir a operação de empilhadeiras. Esse aqui já é uma empilhadeira bastante alta também, e nessa altura você já precisaria ter aqueles porta-pallets, né? Que são os drivers de pallet para você empilhar, até porque é uma altura bastante elevada. E outra, a altura das pilhas de produtos oscila entre 4,5 metros e 5,5 metros, sendo o espaço livre acima das pilhas utilizado para a instalação dos evaporadores de distribuição de ar, iluminação e etc. Outro ponto também importante é a iluminação, né? Ela tem que estar dentro do... Me fugiu o nome agora, que o pessoal utiliza nas casas também, no ambiente externo. Como se fosse um suporte para a lâmpada não ficar diretamente nas intempéries. O Rafael tá com o áudio ligado, acho que ele sabe, vai me lembrar dessa palavra, arandela, né? Era isso mesmo, Rafael? Não lembro, professor. Se eu não me engano, é arandela. É aquele suporte da lâmpada? É. Acho que é plafona, não? Paflon é aquelas lâmpadas normais que a gente tem. É arandela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Não sei se todos já viram. Vou compartilhar a tela aqui, ó. A arandela é essa aqui, ó. Que justamente ela tem vários tipos de arandela, né? Mas tem especial para câmara fria aqui, ó, com grade blindada, que é para resistir à umidade do ar. Então ela vem com a borracha aqui ao redor, né? Ela é de vidro, vidro acrílico, já não lembro mais o material. Mas ela vem com a borracha justamente para fazer essa vedação e a umidade não entrar na lâmpada e ficar suando. E vai oxidar a lâmpada e podendo até, como fala, danificar ela e queimar, né? Então é arandela o nome do que eu queria lembrar para vocês. Essa aí é arandela tipo tartaruga, professor. É, tartaruga, esse nome também o pessoal fala muito.
E essa outra aí que é curvada para baixo aí é a saco de boi. Rapaz, esse nome eu não sabia não, senhor. Essa aí, quando a gente vai comprar, é a saco de boi. Essa aí blinda. Agora a tartaruga, essa borrachinha dela aí não veda nada não. É só para inglês ver. É que na hora que monta, aperta muito, né? Ô, Diego. Diego. Presente. Entra no grupo aí, dana com o Samuel lá, ele tá no outro link aí. Tá fazendo um favor? Porque não entra? Eu vou mandar para ele aqui o link. Então tá. Deixa eu mandar para ele aqui também. Sejam eles de origem animal ou vegetal. Pessoal, vou passar para vocês de conteúdo. Aí ele aqui, ó. Chamei ele, já veio. Então, tem essas arandelas justamente para não danificar a lâmpada, né? Então, até a questão da iluminação também tem uma especialidade. Os isolantes, né? Como que funciona esses isolantes? Vou mostrar primeiro uma outra imagem aqui, que é até com relação à barreira de vapor. Então, por exemplo, vem aqui o que eles chamam de emboço, né? Seria o lado quente do lado esquerdo e o lado frio do lado direito. Então, o que ele chama de emboço é reboco, né? O reboco da parede, vem a alvenaria, reboco de novo, vem a barreira de vapor, o isolante térmico e o revestimento interno. Então, são todas as camadas utilizadas na parte construtiva de uma câmara fria. Então, vamos começar aqui pelos isolantes, né? Que é a cortiça. A cortiça é um dos materiais utilizados para justamente diminuir, né, a carga térmica do ambiente. Então, foi o material mais utilizado na construção de câmaras frias, produzido a partir da casca do sombreiro, né, do sobreiro, árvore originária na região mediterrânea, constituído de pequenas células hermeticamente fechadas, envolvidas por uma espécie de tecido leve, flexível e elástico, o qual não absorve umidade e é praticamente impermeável. Então, as placas de cortiça aglomeradas são obtidas por meio da compressão em moldes apropriados. Outro material é a lã de rocha, né? Fabricada a partir de rochas basálticas, especiais e outros minerais que, aquecidos a cerca de 1500 graus Celsius, são transformados em filamentos, que aglomeradas soluções de resina orgânicas permitem a fabricação de produtos leves e flexíveis e até muito rígidos, dependendo do grau de compactação. Outro é o PUR, né? O polietileno, esse aqui é o poliuretano expandido, que é o mesmo material que o pessoal usa para fazer duto. Não, muito parecido, não é o mesmo não. Agora eu já não lembro mais a composição química, nem o nome do... O pessoal fazia duto com... Fazia duto com chapa, né, zincada, e agora eles têm feito com material muito similar ao PUR. Alguém lembra aí? Material de duto? Hoje parece que minha memória não está... Minha memória não está tão fácil, não está vindo as coisas que eu trabalho o dia inteiro. Mas é uma empresa nova. Alguém sabe qual que é esse material? Isso aí é um polipropileno, professor? Ele tem um outro nomezinho, que é uma sigla que eu acho que é do próprio fabricante. Eu não sei se é MPU. Ô, caramba, quase não vem. MPU. Que ele recorta, monta, né? Não sei se vocês já viram. É o PIR não, professor? Oi? Não é o PIR não? Bem na hora que você fala a palavra, some o seu áudio. Nós tá usando Um roteiro. Jefferson não tá chegando para mim. Tenta aí de novo. Vou abrir aqui a imagem para vocês também, para falar sobre o MPU. Vamos ver se eu... Aqui, ó, o MPU, esse aqui, ó. Ele vê uma placa, você consegue fazer os recortes, né? E montar rapidamente os dutos. Eu vi esse material na Febrava, lá em 2017. E se eu não me engano, o açaí... Não sei se eu trabalhei numa empresa que o pessoal tinha um duteiro que trabalhava só com isso aí, professor. Fazia exaustão de banheiro, dutos para geração, ar-condicionado. Com esse aqui você economiza muito com o suporte, porque ele é leve e ele é muito mais fácil de montar, que você não ficar arrebitando igual o chapa galvanizada, né?
Ele tem bastante formato também, vários formatos que dá para montar. O açaí, eu não sei se é o da Independência ou o açaí da Rio Verde, já são aqui desse material aqui, ó, de MPU, a questão dos dutos deles. E é muito mais fácil a questão da leveza do material. Mas vamos voltar lá no na nossa aula. Então tem o PUR que também tem essa propriedade de isolante térmico. Muito utilizado também, parece muito MPU. Se brincar, os dois são questão de sigla, né? O PU é igual nos dois, deve ser o poliuretano expandido. Então é obtido pela reação química entre dois componentes líquidos, isocianato e polihidróxilo, né? Na presença de catalisadores. É o isolante térmico atualmente mais utilizado na indústria frigorífica, em particular no isolamento de tubulações, reservatórios e válvulas, devido à facilidade de ser expandido no local de uso. Então aqui são as plaquinhas, né? Os isopainéis em PUR. Além disso, tem o EPR, né? Que é o poliestireno expandido. Então material com estrutura celular muito fina, composto por mais de 97% do volume de ar, apresenta fácil instalação, excelente desempenho térmico, possui o mais baixo custo, benefício entre os materiais isolantes. É o popular isopor, né? Comumente conhecido como isopor. Então ele é o mais utilizado pela leveza, né? Pela questão do custo também. Então que geralmente você vê aquelas placas que eles chamam de sanduíche nesses containers nesse container, nessa câmara fria de container, né? Fala, colocou uma placa sanduíche, que a parte interna pode ser muitas vezes de PVC. Então geralmente ela tem uma placa de EPR. Outra questão construtiva são as portas, né? As portas câmaras frigoríficas devem ser isotérmicas e apresentar isolamento com espessura. Sempre que possível igual ao do isolamento das paredes. Em geral, são confeccionadas com isolamentos em poliestireno expandido ou poliuretano expandido. As portas, em geral, podem ser de encaixar ou de sobrepor, com dobradiças ou de correr, com acionamentos manuais ou automáticos. Então, aqui é uma porta com dobradiça, né? E aí, até a questão da porta tem um cuidado com ela, que é o seguinte: devem ser fortes e leves, para abertura e fechamento, visando não permitir a formação de gelo e falha na operação, e nem troca térmica elevada nesse ponto, né? Então, para isso é utilizado o aquecimento elétrico automático, com um marco, né, no perímetro da porta, além das chaves e controles de portas automáticas. Então, a porta deve deixar no mínimo 300 milímetros, né, que são 30 centímetros de folga. Rafael, seu microfone está aberto. 300 milímetros de folga dos dois lados de um pallet. Para pallet, isso aqui é um exemplo, né, de 1,20, largura mínima na porta deve ser 1,80, né? 30 para cada lado, então 1,80 m. A altura de 3 metros é o suficiente para o trânsito de empilhadeiras. Então, se a empilhadeira vai ficar transitando ali, você tem que ter uma porta ali, pelo menos uns 2, né? Já aconselhando uns 2 metros de largura e no mínimo 3 de altura. Além do isolamento, como a gente vê, tem as barreiras de vapor também, que são utilizadas o seguinte: os isolantes, né? Eles podem ficar úmidos, né, com a questão da umidade, e eles vão reter esse vapor de água. Com isso, começa a criar materiais biológicos, né? E deteriorar o seu material, você perder, né, a sua estrutura, e até a questão do embolso, né, do reboco, da alvenaria, que quando a umidade entra, tem 1 milhão de fatores que o pessoal da Civil sabe explicar bem, né, as patologias do concreto, que entra calcificação, ataque à armadura, que depende da sua estrutura, pode ocorrer tudo isso. Então, além do isolante térmico para a questão da carga térmica, temos a barreira de vapor, que é justamente não deixar essa umidade passar. A gente viu lá na formação, né, da parede aqui no desenho, que ela fica, né, entre o isolante térmico e a parede em si, né, entre o reboco da parede, justamente para a umidade não passar. Então, quais são os efeitos, né? Aqui, ó. Caso o ar alcance o seu ponto de orvalho no interior do isolante, haverá condensação.
e possível congelamento do vapor d'água com danos irreparáveis ao isolante. Uma barreira de vapor é uma membrana que permite a migração de vapor d'água e pode ser realizada de diversas maneiras, entre as quais pode ser destacadas as seguintes: filtro, papelão asfaltado, filtro asfaltado revestido por uma folha de alumínio, folhas de alumínio coladas em uma placa plastificada e recobertas por um revestimento plástico de proteção ou um filme termoplástico soldado. E aqui a composição, né, mais natural aí das paredes e até não vai ser a questão das portas, né, mas das paredes aí das câmaras frigoríficas quando instaladas em alvenaria. Embolso, alvenaria, embolso, barreira de vapor, isolante térmico e revestimento interno. E além disso, né, temos as cortinas de ar. Então, são equipamentos que vão utilizar sobre portas frigoríficas com o objetivo de evitar migração de ar, contaminantes e outros elementos entre os ambientes. Seu mecanismo de funcionamento se baseia na formação de uma espécie de leque de ar, provocado por um ventilador centrífugo. Essa corrente de ar impede a passagem de ar e contaminantes nos dois lados. Então, ele garante que no ambiente interno, né, se for o ar quente, ele mantém o ar quente dentro, se for ar frio, e o ar limpo, né? E a questão que limpo porque já passa por filtros e tudo mais. E o ambiente externo vai ficar com o seu ar convencional, né? Temperatura ambiente, odor, poeira, inseto, fumaça. Então tem todo esse cuidado. A cortina tanto serve aqui para câmaras, né? Que é o AUC que a gente está estudando, quanto para ambientes climatizados também com altas aberturas, né? Com alto número de aberturas. Então, vocês veem isso comumente em agência bancária, veem em comércios no geral, né? E ajuda muito. É um equipamento que, junto com o ar-condicionado, ele é um facilitador para o ar-condicionado, né? Que diminui muito o ganho por infiltração. Certo, senhores? Então, para a gente finalizar o livro lá, Gerlei, como eu havia te dito, né? No começo, o nosso plano de hoje, esse aqui é a parte que faltava da nossa literatura com relação às câmaras, né, que eram a parte construtiva. Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Beleza. Os demais aí? Se não ficou dúvida, a gente vai para a segunda parte, que é trabalhar com o Cool Selector da Danfoss, que a gente falou na última aula. Se não tiver nenhuma dúvida, eu já vou projetar aqui o nosso aplicativo. Pelo silêncio. Eu vou jogar a tela aqui. Então esse aqui é a hora que a gente abre, né? O Cool Selector. Eu vou abrir novamente aqui para todo mundo ver como que é a arte dele. Professor, aguenta a mão aí que eu só vou mudar aqui. Eu vou entrar pelo celular aí na aula e vou abrir o computador aqui para me mexer nele. Aguenta aí. Fechado. Só vou ficar na primeira parte. Não sei se ele saiu. Esperar ele mudar aqui. Só um segundo, pessoal. Pode continuar aí, professor. Eu tô logado ainda. Ah, fechado. Então, só mostrar aqui a parte inicial, né? Então, aqui ele muito focado também em te ajudar a selecionar aquela peça que você está com dificuldade e ele vai te dar da Danfoss, né? Então, além de te ajudar, já te faz uma propaganda e auxilia você, né? A realizar a compra com eles. Então, a Danfoss aqui, né? Esse é um... Então, tem válvula de controle, válvula solenoide. Vou clicar em uma aqui. Mostra a representação dela. Eu quero uma para o R. Deixa eu ver, eu vou querer uma para 134 mesmo. Conexões, tudo. Então tem vários tipos de conexões aqui, é que eles vendem para o mundo inteiro, né? Vou colocar tudo aqui. Ele me traz os tipos de válvulas, né? Então aqui dá para ver até o desenho dela. Deixa eu ver se tem o desenho do... Não, não tem. Então tem todos os dados, né? A carga térmica, você coloca a operação e ele vai te dar o diferencial de pressão dessa solenoide. Deixa eu só voltar para a turma aqui. Então são várias, né? Várias válvulas. A gente pode voltar também aqui, abrir um produto. Excluir.
Quero ver uma válvula de retenção, que a gente estava vendo na última. Aí ele pergunta, está na linha de líquido ou linha de sucção? Quero na sucção, tem aqui as válvulas disponíveis. Então ajuda até a gente facilitar. O mais comum são essas aqui, ó. Só que não abre a foto dela depois, né? Mas deixa eu ver, relatório. Tem o relatório dela aqui, ó. A fotinha dela. Só clicar nas abinhas do lado. Seleção, relatório e assim vai. Clicou, clique em relatório. Aí tem a foto da peça que você escolheu. Você pode imprimir, gerar PDF, assim vai. E pode colocar na sua lista de materiais, né? Justamente você vai selecionando. Então nós temos outros componentes, ó. Válvula, filtro, secador, visor de líquido. Para quem não está acostumado com visor de líquido, vou escolher um pro 410 aqui. Eu quero um visor de líquido na linha de líquido. E tem dois modelos, ó. Você clica em relatório, você consegue ver. Só não tá uma peça muito legal, vou escolher a outra. Também não dá uma foto muito bacana, mas é um visor de líquido. Professor? Sim. Vamos lá. O Diego voltou? Acho que tá aí. Vai lá em opções. Foi. Então vamos embora. Vou falar. Opções aí, quer ver? Peraí. Opções. Dá só um tempo aqui. Opções, né? Aí, unidade. Sim. Personalizar. Né? Aí, nesse aí eu personalizo do jeito que eu quero, não é isso? Você colocar o personalizado, Então, eu personalizo em grau Celsius, mas que trabalha em PSI e tal, porque ele pode estar em outra unidade, não é isso? Isso, então você tem que, como fala, selecionar de acordo com os dados que você tem. Certo. Beleza. Agora, vai lá de novo em opções lá e preferência lá. Já mudei o meu aqui. Você mudou? Deixa eu salvar. Conjunto. Preferência. Isso. Aí tá todas, não é? E põe só comercial aí, professor, só para nós. Isso. Beleza. Tranquilo. Aí ele vai aparecer só a linha comercial dele, né? Segundo o que o Fei estava falando da Danfoss lá. Clica em câmera frigorífica aí. Você já tá pulando para o próximo passo. O Diego tá aí? Tá com tudo na mão? Tô, Diego, eu tô baixando essa boca de novo aqui que eu não achei nenhum note, mas pode dar seguimento. Então vou dar seguimento aí. Eu te mostro aqui, ó, que você pode selecionar pelo lado também, você não precisa ir lá em opções, ó. Você vem escolhendo aqui, na barrinha. Tá. É porque o meu, eu já joguei nas opções para aparecer essa câmera frigorífica aí, né? Aí eu tava com dúvida, é o seguinte. Então vambora. Bora nela. Você tem duas formas de fazer. Você pode definir ela de forma genérica, né? Que é esse primeiro aqui, ó. Por que genérica? Porque aí você só dá as dimensões e a temperatura. E aí, por exemplo, se eu der próximo aqui, a massa, próximo, aí ele já tem mais dados mesmo. A última vez que eu fui não tinha tanto, não. Pelo que o Fei falou lá da primeira vez, ontem, aí na hora que eu baixei ele, esse aí tem mais dados do que ele falou, entendeu? Por isso que eu fiquei em dúvida. Então vamos lá. Aqui vai ter mais dados do que a SAP também, né? Vamos pegar nossa SAP aqui, ó. Seleção de equipamento. Então aqui ele fala quantidade diária de 3.000 quilos, temperatura de entrada é 15, ele quer deixar a temperatura de 2 graus, a cidade é Floripa, né? Iluminação ele já deu a carga, tal. Aqui, ó, temperatura externa 32, umidade relativa de 50. A temperatura ambiente 32, umidade 50. Temperatura abaixo do piso, vamos deixar esses 10 graus. Aí aqui, ó, não tem dado tanto a temperatura do piso quanto da área da nossa câmara, entendeu? Ele não deu a área da câmara, né? Não. Então vamos colocar a nossa 5x5.
E eu quero uma com 4 metros de altura. Só a câmera mais alta. Então, beleza, a gente mantém esses dados aqui, ó, para as dimensões internas. Continua. Então, o que você vai guardar aqui, eu vou guardar é alimento, né? É fruta? Tem fruta aqui, ó. Excelente. Carga de 3.000 quilos. A temperatura de entrada 12, né? É 12. Eu acho que a quantidade também vai continuar sendo de 3.000 quilos, a massa total. Ele está dizendo que ele vai guardar mais. Beleza. Aqui a condição é para 2 graus. A umidade relativa que ele pediu, ele não deu também. A umidade? Umidade relativa, ó. Peraí. Quero deixar 50 e a minha câmara fria vai funcionar durante todo o dia. É a câmara de estocagem. Então esse outro dado aí também não dá, né? Que é a questão construtiva dela. Então aqui tudo teria que dimensificar, A temperatura especificar. Professor, a temperatura externa é de 32 graus e a umidade é de 50% no verão. Sim, que é a pior condição que você vai usar. É porque eu peguei isso da cidade de Florianópolis, São José. Que é o que tá aqui, né? 32 para 50. É isso mesmo. Aí você pode colocar um painel. Eu quero a minha de poliuretano mesmo. E uma espessura aí pode ser definida. Vamos colocar 50 milímetros, vai dar... Quero uma de 100 milímetros. Vou gastar com... Pessoal, a umidade aí ficou 70,28, né? Foi ele que colocou, então deve ser de acordo com a psicrométrica, entendeu? Eu vou baixar para 50. Viu que ele não deixa? Então deve ser de acordo com a temperatura. Vou deixar sem temperatura e vou colocar 50 aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. Não. Não deixa 32 de temperatura? Não. Olha lá, ó. Não, essa temperatura aqui já é interna da câmera, lá, ó. Condições da câmera. 70%,28. Então, já vem assim, ó. Se eu colocar selecione, aí ele vai me confirmar os dados, ó. 554, 2 graus internos, né? Umidade relativa de 70%. Deve ser de acordo, ele cruza, deve ser com a norma, que tem a norma para questão de projeto, para frutas, né? No caso, maçã. E ele deve cruzar com ela direto, por isso que ele já deu essa umidade relativa. Então a massa é de 3.000 quilos por dia. A massa total da câmara continua os 3.000. Não vou... Tudo que eu entro eu saio, né? Fruta gira rápido. Temperatura de entrada 12. Temperatura da câmara externa 32, umidade 50. Abertura da porta vai ser rara. A minha. E os painéis, né? Eu coloquei poliuretano, 100 milímetros. Ele mantém a temperatura do ambiente 32 e abaixo do piso 10. Cargas adicionais. Ele me deu 15 watts por metro quadrado. A minha tem quantos metros quadrados? 25, né? Que é 5 por 5. É. Então, 25 vezes 15. 375. Tá. Ventiladores. Aí, geralmente, o pessoal usa 10% da carga. Um ventilador, vamos colocar esse 150 watts da condensadora. E pessoas, né? As pessoas vão... Duas pessoas por 6 horas, né? Então, pessoas vão colocar 12 horas dia, né? Porque são 2 por 6 horas, eu vou colocar 12. Outros não tem nenhum outro ganho de embalagem, né? Ou algum outro material que está lá dentro. Essa pessoa aí eu vou multiplicar, então, pelo tanto de horas. É porque ele não coloca o número de pessoas, né? Ele coloca pessoas. Eu coloquei 12, porque são 2 por 6 horas, né? Então equivale a uma pessoa por 12. Ah, tá. E o degelo eu vou deixar padrão, ó. Potência 1029 watts. Isso aqui ele já deu, ó. 3 vezes por dia um degelo de 30 minutos. Então por isso quem trabalha com câmera fria vê que ela desliga, né? Às vezes que não tá com painel bom. Geralmente as que tem painel indicam o degelo ou vai no full gauge, né? Que é o termostato mais utilizado aí nessa área. Ele vai estar indicando. Então o degelo é justamente para não deixar formar, né? Igual a gente viu
na aula lá no mês passado, se eu não me engano, já forma camadas de gelo que interfiram na nossa troca de calor. Então esses dados aqui eu mantenho. Vou clicar em próximo. Aí ele me dá os modelos, né? Eu vou escolher esse Optima aqui, que ele é mais fácil de dar manutenção. Que ele não tem a carenagem. Meu fluido não quero... Será que eu vou deixar ele com 134? Deixa eu ver se no outro modelo tem um fluido mais novo. Geralmente eu já vi 407 a 404. Então, mas, professor, só perguntando, que eu sou leigo. Sim. Para câmara fria, geralmente eu uso que fluido? 404, é isso? O mais utilizado é o 134A. Esse aqui, ó, que tá na tela. É. Ah, tá. Só que isso aí vai mudar também. Tá tudo... Pode falar. 404 também é muito usado. É, o 404 já é mais novo, né? É. Então vai migrar para tudo, por exemplo, era VR22, foi para 410, então as câmeras vão mudar pro 404. A maioria delas, né? Certo. Mas é o 134 é o mais utilizado ainda hoje no mercado. Aqui ele te dá todos os controladores que você quiser, que é conexão por solda, né? Vou colocar a solda ANSI, isso aqui não muda muito, que a válvula de expansão só tem um modelo. Ou você pode mudar para termostática, que é de latão ou de aço inox. Vou colocar essa expansão eletrônica aqui para ter um controle junto com o nosso controlador aqui, né? Que não vai ser da Fugauge porque é concorrência. Mas o mais comum é Fugauge também. Vou comprar com tudo a minha câmara fria. Aí já vem os dados, ó. Tá vendo que ela já me deu os dados aqui de carga térmica? Então você imagina, 3 toneladas de maçã armazenada, funcionando 24 horas por dia, numa câmara fria de 5x5, com 4 metros de altura, e a carga térmica não deu nem 10.000 BTU. Hora. O que significa isso? Que é bastante baixa. Se você pegar um ambiente desse e quiser só climatizar aqui, em Goiânia, a carga térmica vai ser muito maior que isso aí. Então seria tipo assim, vamos colocar lá, seria um ar-condicionado de 12.000 BTU? É, só que se fosse, tipo, sem entrar a questão de temperatura, pressão de funcionamento e tudo mais, seria uma potência equivalente. Ah, tá. Só que o funcionamento é diferente, né? Porque muda a questão de pressão, temperatura e tudo mais. Mas em equivalência de potência é isso. Então, você pega uma câmara fria grandona, você vai ver, ela tem 18.000 BTU. Aí você fala, cara, como que é a mesma potência de um split convencional, né? A potência é o mesmo valor. Só muda que a forma de utilizar, todo o processo, né? Questão de pressão e tudo mais, varia. Então tá aqui, ó. É lógico também que tem a questão do isolamento térmico, que é muito mais eficiente, né? Então eu quero um superaquecimento de 7, um adicional não quero adicional, e quero um subresfriamento de 3. Isso aqui tá legal. A altitude, nossa, acho que é 780, não lembro mais, é algo assim. Comprimento da minha tubulação 1 metro, só não quero com 3 metros. Pronto. Aí vem selecione. Agora ele vai fazer sozinho e vai te entregar um relatório já. Tá vendo? Então eu escolhi essa unidade, ele já me dá o modelo, que é o código para você comprar, a fonte de alimentação, condensador que vai ter, né? De acordo com o que você vai selecionando, te dá todas as curvas aqui do carga térmica. Se quiser ver o cópio, você também consegue, a corrente que vai trabalhar. Então tudo isso aqui influencia. E aí você clica aqui em relatório, ele te dá um relatório, você já baixa direto, entendeu? E te dá até todos os pontos aqui. Então imagina, você monta uma câmara fria desse jeito aqui, você entrega um relatório, o cara da manutenção vai ficar feliz pra caramba, né? É o nosso caso, trabalha mais com manutenção, que isso aqui você consegue pegar todos os dados, e caso você precise selecionar um sobressalente, é muito simples.
Porque tem os dados de projeto aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero selecionar um distribuidor. Ele já te dá a perda de carga. Quero selecionar, que já é a tubulação. Deixa eu ver um outro componente aqui que ele traz pra gente. Questão do... Deixa eu ver aqui do evaporador. Então, a gente dá todos os cálculos, ó. Esse aqui deu mais curto, né? Porque eu escolhi o equipamento mais simples. Tem aqui, ó, tem a válvula solenoide, tem tudo certinho, muito mais simples para fazer a aquisição, né? E também para realizar a substituição. Você clica aqui em imprimir, baixar, ele aqui do lado te dá também todos os materiais já com código para você realizar a compra, o modelo. Então ele é uma solução, né? É uma ferramenta que a Danfoss trouxe para o mercado, né? E isso aí, se vocês quiserem colocar já nos aplicativos do celular e tudo mais, auxilia muito na questão de projeto. E os demais dados é tudo construtivo, né? Então, aqui já te dá um caminho. Para o nosso relatório lá, vocês podem usar esses dados mesmo que eu usei aqui. Não precisa nem chegar no mesmo carga térmica que a minha, você pode mudar uma ou outra coisinha ali, né? Vamos dizer que você quer mudar, quer colocar uma câmara fria maior, pode fazer também, pode ficar à vontade. Não vou me ater a esses dados. O que a gente precisa? É lógico que não vai fazer algo muito longe do real, né? Mas tem essa liberdade aí com relação à dimensão da câmara fria. E só que se me entregar só esse relatório aqui, vai ter uma nota menor, porque tá muito simples. Você vai chegar, vai apertar PDF e tal, vai gerar no seu computador, você vai jogar na plataforma. Esse aqui é tipo um anexo do relatório, entendeu? Vai fazer o relatório normal e esse aqui é o anexo, tá bom? Então quem entregar só esse aqui vai ter uma nota menor do que a metade da avaliação, que é 16. Então o máximo que quem me entregar esse aqui vai tirar, vamos dizer, 40% da nota. Entendeu? Já tem gente fazendo conta aí, vendo se dá para entregar só isso, né? Eu sei que passa. Tô com a bola de cristal aqui. Adivinhão. Só que vamos lembrar do nosso intuito, né? O nosso intuito aqui é aproveitar para treinar justamente as habilidades e competências que a gente já vai ter no mercado. E nós já estamos perto, né, da formação. Vocês faltam só um módulo. E o próximo módulo é muito mais solitário, né? Geralmente o pessoal some porque já está no fim. E até as matérias são diferentes, né? É gestão de pessoas, é automação e 2 de projeto. Então, aproveitem essa aqui para ir afinando, né, os relatórios, porque no projeto também vai ser avaliado isso aí. Tá bom? Ficou? O senhor quer que coloque o que a mais do que esse relatório aí, professor? Como que o senhor quer ele? Esse aqui é o anexo, né? Faz o relatório normal com introdução, desenvolvimento, traz os dados do cliente. O que mais? Explica como que é feita a seleção, né? Traz alguns dados pertinentes aí às nossas webs. E no fim, ele seria a conclusão. Então você fala, ó, selecionei o modelo Optima tal, né? Que aqui já vem uma Optima tal, com os controladores assim. Você pode colocar assim, controlador, onde vai ter uma carga térmica conforme o projeto de 10.000 BTUs, ou 9.500, aqui nesse caso é 9.831. Você pode mudar também o seu fluido, né? O meu foi R104A, você pode colocar o 404, né? Que é muito utilizado. Tem alguns outros também. Mas faz um relatório normal no Word, né? Entendi. E eu só não teve grupo para fazer as atividades do momento presencial? Dessa matéria aí? Sim. Não, nós vamos ter uma aula esse final de semana agora, né? Certo. Eu não sei como que tá, eu ainda não fiz o alinhamento, mas se for em grupo, eu vou permitir que o relatório seja entregue em grupo, né? São 4 pessoas no máximo, geralmente. Então pode ter 4 relatórios iguais. Se tiver 5, aí eu já vou ter que suspender todo mundo e ver quem que foi o cara que pegou do resto. Mas geralmente o professor costuma deixar a gente fazer os grupos de 5 para fechar o grupo. Lá tá sendo de 5? Então vou confirmar com ele. Dos trabalhos que a gente faz é em 5 pessoas.
É porque nós estamos em 20, entendeu, professor? Mais ou menos. Ah, então ele só faz 4 grupos de 5, né? Então, se continuar em 5 e eu receber 6 relatórios, aí vai ficar difícil. Aí esse povo já tem até uma panelinha que eles costumam fazer. Então, já vamos deixar combinado assim, né? Nós vamos trabalhar no máximo, então, 5 pessoas, pode ser em grupo, então, aproveitando que em grupo tem 5 pessoas pensando num relatório só. Então, aproveita aí já, vou até deixar um... Não, acho que eu não tenho um modelo. E não vou adiantar também ao C próxima, até para não subir o sarrafo e queimar a largada, né? Mas já aproximem aí, procurem relatórios já próximos aos projetos, né? Não vou cobrar um projeto de vocês, lógico que não, mas um relatório bem organizado, tudo certinho, justamente para vocês já irem treinando para a próxima UC. Certo? Professor, Sim. esse curso vai ter na área de projeto, vai ter o TCC? Na verdade, não tem um TCC, tem 2 projetos, um na área de climatização e outro na área de refrigeração. Então, assim, não é um TCC, mas valeria como. Então, não tem toda aquela questão de norma da BNT e tudo mais, mas o projeto tem que estar bem executado. Então, assim, não vou avaliar conforme uma empresa que está há 10 anos no mercado, né, fazendo projeto todo mês, mas também o sarrafo não vai ser lá embaixo também que qualquer um pula, né? E nós vamos avaliar de acordo aí com o desenvolvimento da gente na UC e a capacidade que vocês têm. Você vai ser em grupo, né, professor? Vai ser em grupo. Beleza. Esse superaquecimento e subresfriamento é adicional, não precisa pôr ele não, né, professor? No caso, se você já faz o seu superaquecimento no tamanho que você precisa, né? Já fica setado. Porque ele já tem o superaquecimento útil. Vocês já fizeram o superaquecimento útil, o superaquecimento ideal lá nos momentos presenciais? A pergunta é difícil, não, professor. Não? Porque eu tenho um material sobre superaquecimento, até eu dei um treinamento. Aí eu perguntar para vocês se vocês já viram ou já tem mais ou menos o conceito. Eu creio que nas últimas aulas a gente pode falar sobre isso. É show de bola, hein, professor? Para quem não tem costume de fazer aí, porque é um empurrão bem grande, hein? Rapaz, isso é um diferencial. Geralmente o cara que já chega comentando sobre superaquecimento, você já fala, pô, esse aqui já é diferenciado. Já tá no supra-sumo aí do mercado já. Beleza. Esse material, professor, vai ser só para aula didática ou o senhor vai disponibilizar para a gente também? O superaquecimento tem umas artezinhas lá, eu disponibilizo para vocês. Tem até as posições onde colocar os instrumentos, né? Como usar que é outro aplicativo também que a gente usa para pegar a régua, né, de saturação lá, a régua dos refrigerantes, que é um da Danfoss. E agora o nome me sumiu. Mas é régua refrigeração Danfoss, é algo assim. E aí, acho que nós vimos ela já no curso. Já viram ela? Já, acho que o professor tinha comentado conosco, nós baixamos o aplicativo dela. Que você escolhe. Da Danfoss, né? Uhum. E ajuda muito. Então, o superaquecimento é pautado em cima daquele aplicativo que eu fiz para o pessoal da empresa, né? Que eu trabalho, para facilitar a vida deles. Aí, posteriormente, a gente pode falar sobre isso. No último módulo. Mas aí os companheiros outro dia estavam rindo de mim porque eu falei que eu faço, porque eu tenho o digital. Aí vamos falar para fazer no analógico? Eu vou ensinando analógico. O digital é dois palitos, moço. Plugou lá os 4, né? As duas de pressão e as duas de temperatura. Aí depois é só ir abrindo e fechando. Se eu falar para mim fazer no analógico, eu não tenho dor, não. Quem tem capacidade de ter o manifold digital não precisa nem aprender, porque não tem nem como, nem porquê. É muito rápido o digital. Não tem nem como comparar. Sim. Eu tô olhando aqui, tinha o questionário sumiu da situação de aprendizagem. Exato, você falou um ponto bom, você chegou no final. Qual era
qual era a minha ideia, né? Eu ia produzir um questionário para vocês, tem um banco de questões aqui, ia subir ele para vocês avaliarem. Só que a gente tem esse exercício aí de cálculo de carga térmica que o Cool Selector já facilitou. Então a gente pode mudar a avaliação. Em vez de eu subir o questionário para vocês, no lugar do questionário fica aquele exercício de carga térmica. Pode ser? Eu dei uma saidinha que eu tive que resolver um negócio ali com a minha filha. Que exercício foi esse? Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Estava oculto numa turma, eu sempre esqueço que são 2 páginas. Deixa eu compartilhar. Esse exercício aqui agora está disponível na 4186, que é esse aqui, ó, exercício de carga térmica, vai ter exercício de carga térmica e seleção de equipamento, que são os dados que eu usei para escolher a condensadora e evaporadora. No caso ali, acho que foi só condensadora, né, da Danfoss. É isso aqui, ó, tem alguns dados. Isso aí eu vi, você estava pensando em fazer lá, isso aí eu peguei um pedaço. Então aí, em vez do questionário, ficaria esse exercício aqui do relatório. Beleza? Beleza. Falar alguma coisa contra não vai adiantar nada também. E sem contar que agora ficou fácil, né? Porque a gente já acabou de trabalhar com o aplicativo. Então é só questão de montar relatório mesmo. Eu vou abrir tanto para essa quanto para outra turma que está oculto. Na minha seleção do fluido aí, professor, sim, me apareceu aí a porcentagem de correspondência, abre parênteses, 127,1% é maior do que a máxima 110%. Você já tem que compartilhar aqui para a gente ver quais dados são esses. Vou tirar uma... Taxa de correspondência. Deixa eu voltar aqui. A seleção do fluido. É o primeiro ícone que dá abaixo das condições de funcionamento do equipamento. Vou passar tudo aqui, eu não vou selecionar nada. Então aqui, cadê o fluido? Acho que não é aqui ainda, né? Aqui. Você selecionou. E coloquei 5 metros minha tubulação. Você selecionou, eu vou selecionar esse primeiro também. Quero essa termostática aqui, que era de aço, não que se dava. Não, a minha eu usei latão. Latão, beleza. 5 metros de tubulação. 5 metros de tubulação. Não vou mexer em mais nada. Deixar o software pensar. Eu fui lá no relatório, exportei para BTF. Então vai estar aqui, a taxa de correspondência, vamos ver onde está esse dado. Porque o fluido do senhor aí está 134, ó. Ainda? Uai, tá escrito aí, ó. Mas tá teimando comigo. Vou fechar isso aqui e vou fazer de novo. Número 404. Beleza. O senhor não marcou lá qual que é a condensadora. Opa, anterior. O Optima aqui, ó. Azulinha. Você escolheu essa aqui? Beleza. Você colocou essa válvula ou foi a outra? Foi essa aqui? De latão. Latão, beleza. Não come frango. 5 metros. Muito mesmo. Vamos ver. Você já veio no relatório, né? Foi. Olha lá, o refrigerante 134. O meu tá travado, caraca. Não deixa eu usar o 404, não. Mas é um dos dados, tá em qual parte da seleção? Porque às vezes é um dado que está cruzando com o outro, né? Ele tem relação somente se for ligado a outro. Ele estava bem lá na primeira linha, acima do modelo aí da seleção do gás, do fluido.
Eu não consigo selecionar outros. O meu só quer vender para mim o 134. Vocês viram aí, né? Então, se eu quiser, eu vou ter que comprar um retrofit depois, quando o 134 for parar de usar. O meu não deixa eu escolher outro, porque eu não sei. Vou ficar brincando aqui depois. Mudar o meu. E aí você me conta, me manda no chat lá pra gente ir trocando figurinha aqui. Até você pode estar me ensinando negócio novo aí. Não, mas esse trem eu não sei é nada, filho. A gente aprende junto, então. Vou ver se eu acho aqui onde tá o meu fluido aqui. Olha ele aqui. Fechado. Senhores, eu tenho outro web que era 8h30. Eu tô vendo que o tempo já foi. Ixi. Ficou alguma dúvida? Então, o nosso terceiro exercício seria o questionário. Eu vou mudar lá na nossa seleção e vou colocar o exercício de carga térmica, tá? 134 não me deu nada, professor. Ele aceitou normalzinho. Então, eu vou tentar de novo aqui. Eu vou reiniciar esse trem para ver se eu consigo chegar nessa taxa de correspondência. Então, tá bom. Fechado, senhores? Então, ficamos acertados que a terceira atividade é o exercício de carga térmica. Vou ajustar no nosso cronograma de atividade. Tá bom? Qualquer dúvida aí pode me chamar também no chat ali. E eu vou ter que correr para outro pessoal. Certo? Show de bola. Então, agradecer a presença dos senhores. Boa noite. Com Deus. Sim. Segunda-feira que vem tem aula não, né? Tomara que você não esteja lá, né? Vai ter um momento pra gente conversar com quem tá devendo. Tô não, fui em todas as aulas, não tô não. Vai ser para quem tá devendo aqui na plataforma, que não vai ser seu caso, né? Não, tô não. Então a gente vai trabalhar só com quem tiver precisando recuperar alguma coisa aí que ficou para trás semana que vem. Beleza. Então tá bom. Fiquem com Deus aí. Bons estudos para todo mundo. E até a nossa próxima web. Alô. Até mais, turma. Boa noite para vocês. Tudo. Fica com Deus. Alô, Diogo. Boa noite. Com Deus.